sou a professora Fabiana Mello, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso Espanhol Básico do IPET. A nossa primeira aula, também conhecida como Classe 1, é uma aula central. A gente vai aprender conteúdos relacionados às saudações e o alfabeto na língua espanhola. Apresento aqui uma saudação inicial, Olá, Olá, que tal? Cuja tradução seria Olá, como vai você? E gostaria de ressaltar aqui as boas-vindas, Bienvenidos. Vou ressaltar também algumas expressões que são muito recorrentes no cotidiano. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. É importante trabalhar esse conteúdo inicial para você ir percebendo algumas similaridades da língua portuguesa com a língua espanhola e também para já ir conhecendo os sons. No Brasil a gente fala bom dia, não a conjugação aqui no plural, buenos dias, e tem uma diferença forte na pronúncia também, dias e não dias. Vamos tentar? Buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Seguindo, agora vamos trabalhar a apresentação do alfabeto propriamente dito. Eu vou fazer uma primeira leitura, ressaltando aí o nome de cada uma das letras do alfabeto e pouco a pouco a gente vai conversar então sobre algumas particularidades. A, B, C, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Essa primeira apresentação é importante para você já perceber o quanto das letras se repetem, claro, o sistema alfabético está posto aí, mas a gente tem algumas novidades. A gente tem o Che, o Eye, la Ñ. Então, é importante já ir percebendo essas diferenciações. Outro ponto que vale a pena ressaltar é o nome das letras, né? Alguns variam bastante. Eu vou ressaltar aqui a letra Q em português, que em espanhol tem a denominação Q. A letra R, por exemplo, a gente fala R, em espanhol, letra R. E pouco a pouco a gente vai conhecendo, então, a particularidade de cada um dos sons que está por trás dessa representação gráfica. Vamos ver se o pessoal nas ruas sabe se há alguma diferença entre a língua espanhola e a língua castelhana? Eu acho que algumas palavras são diferentes e a forma da pronúncia acho que também muda um pouco. A língua espanhola, como ela é originária da Espanha, ela surgiu muito antes e a castelhana veio com as colônias na América do Sul. As duas são as mesmas línguas, só que a espanhola surgiu primeiro e a castelhana veio depois, misturando com outros idiomas. Língua espanhola e língua castelhana podem ser considerados sinônimos. Isso significa o quê? Que se trata da mesma língua. Se você procurar, por exemplo, um alfabeto em espanhol, um alfabeto em castelhano, você vai se deparar com as mesmas letras. O que acontece é que esses termos foram criados em épocas diferentes. Castelhano vem da época medieval, do reino de Castilha, que ajudou a formar o que a gente conhece hoje como Estado Nacional Espanhol. Bom, vamos dar sequência à nossa aula. Agora eu queria ressaltar um ponto bem importante, as vogais. Quando a gente estuda a língua portuguesa, é a partir das vogais que a gente vai começar a formar sílabas, que a gente vai começar a se apropriar mais da formação das palavras na nossa língua. Então, vale a pena olhar com bastante atenção como é que funciona aí, sobretudo na esfera do som, as vogais na língua espanhola.
Olha só, selecionei algumas palavras aqui para a gente treinar a leitura. Observem o que acontece, o que tem de diferente em relação ao português nesses exemplos. Ana, cama, Fabiana, canta, André. Percebeu? Eu forcei esse A ele ficou bem aberto. É assim que ele funciona na língua espanhola. Não existe o som A, que é tão típico na língua portuguesa quando o A está na frente, ou de um N ou de um M. A gente fala que é o sonzinho nasalizado, sonzinho que sai pelo nariz. Este som não existe em espanhol. Então, Fabiana, cama, Ana. O A bem aberto, tá? Uma outra curiosidade, um outro ponto importante. A gente tem um sistema de acentuação na língua espanhola, mas quando a gente estiver pensando no som da letra E, é super importante você não ser influenciado pelo som E acentuado do português. Então, acompanhe a leitura em língua espanhola. Ético, éxito, café, médico, el. Perceberam que todas as palavras que foram lidas estão acentuadas e que nenhuma delas apresentou o som E? Pois bem, o som E não existe na língua espanhola. Pessoal, vamos acompanhar agora uma simulação? Buenos días. Buenos días. ¿La clase en español es aquí? Sí, está aquí. ¿Y ya ha empezado? Sí, ya ha empezado, pero tranquila, tranquila. Yo soy Carmen, ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Rafaela, es que yo estaba un poco perdida. Pero no pasa nada, sea bienvenida. ¿Quieres un vaso de agua? Ay, sí, por favor. Muchas gracias. Por nada. ¿A dónde voy? A la derecha. Por nada. Vamos vê-la novamente? Hola, buenos días. Buenos días. ¿La clase en español es aquí? Sí, está aquí. ¿Y ya ha empezado? Sí, ya ha empezado, pero tranquila, tranquila. Yo soy Carmen, ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Rafaela, es que yo estaba un poco perdida. Pero no pasa nada, sea bienvenida. ¿Quieres un vaso de agua? Ay, sí, por favor. Muchas gracias. Por nada. ¿A dónde voy? A la derecha. Por nada. Ressaltando então o primeiro ponto que você precisa ter bastante atenção. Vamos lá para a leitura em espanhol? Atención. La vocal A es siempre abierta. Ejemplo, soy Fabiana, la profesora de español. Perceberam? La vocal A aberta quer dizer a vocal sempre com som aberto. Então, nunca vou falar Fabiana, nunca vou falar espanhol. Vamos treinar de novo? Soy Fabiana, la professora de espanhol. Certo? Outro ponto para ter bastante atenção aqui nesse começo de aula. Olha só, la vocal E é sempre cerrada. Cerrada quer dizer o contrário de aberto, ou seja, fechado. É um sonzinho fechado. Então, se eu fizer eu estou abrindo a boca. Eu chamo isso de som aberto. Agora, não posso. Então, o que vai acontecer? Él es médico. Ella es médica. Então, bastante atenção aí. Esse E tem que sair fechadinho, mesmo tendo acento. Aí você me pergunta, mas por que então que tem um acento? Para marcar a sílaba tônica, não para marcar a alteração do som da vogal E, certo? Vamos avançar mais um pouquinho. Eu ressaltei aqui novamente as letrinhas do alfabeto e agora a gente vai começar a aprender mais palavras, sempre pensando no som de cada uma das letras. A, árbol. B, borracho. C, coração. Cerveza.
China, chino. D, dia. E, escuela. F, fiebre. Nesse primeiro bloco, vamos trabalhar um pouquinho com a tradução. Árbol, árvore. Borracho, aquela pessoa que bebeu demais, bêbado. Coração, facinho, né? Coração. Cerveza, facinho, cerveja. China, aqui coloquei com a letra maiúscula, estou me referindo ao país. Mas podia ser com letra minúscula, la mujer del chino. Chino é aquele que nasce em China. Então, vamos traduzir. Chino é o chinês. China pode ser, se tiver com a letrinha minúscula, a chinesa. Dia, a gente traduz direto, escola e febre. A gente faz aqui esses últimos uma tradução direta, dada a proximidade aí com a língua espanhola. Por que eu separei um vocabulário tão diferente? Para ressaltar aqui pontos importantes de pronúncia, certo? A gente está pensando em dificuldades que brasileiros têm quando começam a estudar os sons da língua espanhola, por isso essas palavras de campos aleatórios aqui. Vamos continuar nosso alfabeto. G de gato, de gente, observa, G. É um sonzinho de um R aqui da garganta. No caso de gente, gitano, tá? Gitano teria aí a tradução para cigano. E se o G tiver, né? Se a gente fizer a associação aí com o Gzinho do português, tiver diante de A ou U, aí vai ter o mesmo sonzinho. Então, vamos lá. G de gato, G de gente. H de hombre e de hambre, duas palavras parecidas na escrita, mas de sentido totalmente diferente. Hombre, homem. Hambre, fome. Isla, ilha. Jamón, famoso presunto. K, quilo. L, luna. Ede, lluvia. O, llave. Presta atenção aqui que eu vou apresentar uma primeira curiosidade. Assim como do português, algumas letras em espanhol, elas podem assumir ao longo dos territórios vários sotaques. Então, eu vou apresentar dois relacionados aqui. Primeiro, você vai pensar como se fosse um LH. Então, sairia lluvia, llave, certo? Lluvia, llave. E a gente vai pensar agora como se fosse um D juntinho com um J. Lluvia, llave, certo? Bom, importante então você treinar, você ir assimilando tanto a letra quanto o som que ela representa, porque existe uma variação em relação ao português. A gente avança mais um pouquinho com o vocabulário. M de manzana, N de naranja, N que aparece en la palabra español, ojo, padre, queso, ratón. Só lembrando então, aqui eu trabalhei com as letras O, P, Q, R. A tradução, ratón, é o mouse, queso, queijo, facinho, padre, pai, ojo, olho. E aqui em cima a gente tem a frutinha maçã, a frutinha ou a cor laranja e espanhol aí dispensando tradução, né? Vocês já associam rapidinho. Último bloquinho, pensando nas letras do alfabeto e nos seus sons. Teléfono, para el T, U, uva, V, vaso, W, whisky ou whisky, X, xilófono, Y, yo, yoga, O, yo, yoga, porque essas opções, uma questão de sotaque, né? E Z, zanahoria. Com isso a gente se encerra essa primeira parte, esse primeiro bloco. Só vou traduzir aqui algumas palavras que podem causar alguma confusão. Zanahoria é cenoura, eu, né? Yoga, a prática, né? A atividade de yoga. Xilófono, instrumento, xilofone. E daqui para cima, bom, baço também causa dúvidas, é um falso cognato, quer dizer copo. E telefone ali a gente traduz
rapidinho pela transparência e pela similaridade com o português. Vamos acompanhar uma simulação acerca do que estudamos até agora? Buen día. Hola, me gustaría inscribirme en el curso de idiomas de IPED. Bueno, necesitamos rellenar un formulario con sus datos personales. ¿Cuál es su nombre? Claro, Ana. ¿Apellidos? Hernández Rojas. Fernández Rosas. No, Hernández Rojas. ¿Usted puede deletrearlo, por favor? Sí, claro. Hernández, H-E-R-N-A-N-D-E-Z, Rojas, R-O-J-A-S. Muchas gracias. Gracias. Vamos vê-la novamente? IPED, buen día. Hola, me gustaría inscribirme en el curso de idiomas de IPED. Bueno, necesitamos rellenar un formulario con sus datos personales. ¿Cuál es su nombre? Claro, Ana. ¿Apellidos? Hernández Rojas. Fernández Rosas. No, Hernández Rojas. ¿Usted puede deletrearlo, por favor? Sí, claro. Hernández, H-E-R-N-A-N-D-E-Z, Rojas, R-O-J-A-S. Muchas gracias. Gracias. Eu vou apresentar agora uma situação comunicativa, uma situação real, em que a gente usa a descrição das letras. Em português a gente chama de soletrar. Em espanhol a gente vai conhecer agora o verbo deletrear. Então acompanha comigo. Situação comunicativa, deletrear. Imagina que você está conversando com alguém por telefone, você está fazendo uma ficha, encaminhando seus dados. Você fala o seu nome e a pessoa não entende. O que ela vai pedir para você? Para você soletrar. No caso, em espanhol, ela vai pedir para você deletrear. Essa é uma excelente forma de você praticar, então, colocar em ação os conteúdos que a gente viu na apresentação do alfabeto. Vamos lá, então? Vou fazer uma simulação comigo. Imagina que alguém está me perguntando, mas como é seu nome mesmo? Mas como? Aí eu respondo, F-A-B-I-A-N-A. É muito comum as pessoas pedirem para a gente deletrear quando a pessoa tem dúvida em relação à escrita do nosso nome. Isso é muito comum, tá? Então imagina que a pessoa, em algum contexto X, pediu lá que fosse soletrado. Então você pode começar fazendo esse exercício soletrando o seu nome, só que em espanhol. Vou fazer de novo aqui e vou seguir a ordem, tá bom? Vamos fazer já um pouquinho de leitura em espanhol. F-A-B-I-N-A, nombre. M-E-L-O, apellido. I-P-E-D, trabalho. O que eu quero dizer com isso aqui? Olha só, primeiro eu deletrei meu nome. Depois, uma outra parte do meu nome. Eu sou Fabiana Mello. Então, o que pode ser um apelido? Apellido, a tradução, apellido não tem nada a ver com o apelido do português. Por quê? Porque mi apellido é Mello. Mello, então, é o quê? O sobrenome. É muito comum a gente estar preenchendo ficha, falando no telefone, alguma coisa assim, e ter que soletrar el apellido, sobretudo se a ligação está ruim, sobretudo se a pessoa tem dúvida em relação à escrita, às vezes um sobrenome um pouco mais difícil, enfim. E aqui, imagina que uma pessoa pergunta onde eu trabalho e eu falo, trabalho em IPED. E a pessoa fala, como? Aí eu vou soletrar, I-P-E-D,
iPad, certo? Então, essa aqui é uma sugestãozinha para você já começar a colocar em ação o conteúdo central desta aula. Além da sugestão para você deletrear seu próprio nome, vou apresentar uma nova sugestão super importante para o fechamento desta aula. Você conseguir fazer a sua primeira apresentação pessoal em espanhol. E eu coloquei aqui algumas estruturas para isso. Soy Fabiana, me llamo Fabiana, mi nombre es Fabiana, mi apellido es Melo, e tu? Como te llamas? Eu me apresentei de várias formas, né? Ressaltando aqui quem eu sou com o meu primeiro nome, ressaltando quem eu sou a partir do meu apelido. E agora eu passo a pergunta para você. E tu? Como te llamas? Imaginamos que você se chama Luciana. Então, Luciana, nosso sujeito hipotético, vem aqui, ó. Soy Luciana, me llamo Luciana, mi nombre es Luciana. Então, lembra, encaixa seu nome com atenção para os sons da língua espanhola que vão afetar seu nome. No meu caso, o que afetou? O A ficou bem aberto, Fabiana. Se o seu nome for, por exemplo, Susana, Susana. Lembra que o Z tem o sonzinho do S. E assim por diante. Então, fica aí a sugestão para você já começar a sua comunicação em língua espanhola. Vamos ver agora uma curiosidade? No final de fevereiro, a Espanha também tem o Carnaval. Em Santa Cruz de Tenerife, a festa de Carnaval segue os mesmos moldes do Carnaval do Rio de Janeiro. O que has aprendido nesta classe? Nesta aula, trabalhamos o alfabeto, as letras e os sonidos, vocabulário relacionado à apresentação personal, ou seja, aprendemos a fazer aí uma primeira apresentação pessoal. Aprendemos o nome e o apellido e aprendemos a ação de deletrear. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Até a próxima!